Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Sexta-feira, meio-dia. Já foi, hein? Já foi. Boa tarde para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias. Estamos no ar, hein, gente? Chegamos, é hoje, já chegamos daquele jeitão, hein? Já abrindo a caixa de ferramenta. Depende do tipo de coisa que você quer, é a ferramenta, né? Bom, sexta-feira, pra gente falar da rodada do fim de semana, pra gente falar do que vai acontecer também em outras modalidades. Tem convocação da Seleção Brasileira pra gente analisar, convocação da Seleção Brasileira com novidade, Rafael Veiga, Rony... O superestimado Everton também tá lá. Vamos falar bastante dessa convocação do técnico Ramon Menezes. O técnico da seleção nacional. Boa tarde para você, Antônio Lupércio. Tudo bem? Boa tarde, Eliel Almeida. Tudo ótimo, tudo bem. Tudo uma glória. E aí, Que beleza? Isso, já tá tranquilão? Suave na nave. Tá suavão? Tranquilo. Tá bom. Hoje ele não tá com a camisa abotoada até em cima hoje. Sexta-feira, né? Sexta-feira Hoje ele veio todo meninão, é né? o Casual Day. Não é Ó, o Casual Day. E você viu ali que tá escrito, ó, alegria. Alegria, alegria. Já diria Regis Rezin. Isso aí. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, Lupe, Fabião, Heitor e o nosso ouvinte. Sextou, hein? Imagine o ouvinte agora se preparando, chegando em casa, o que vai fazer no fim de semana ou a sexta-feira, o que pode trazer esta sexta-feira. Que delícia, hein? No Ziriguidu. Ah lá, Ele já deve estar no grau. Heitor Esmeriz, boa tarde. Heitor tá com uma camisa bonita hoje, hein? Muitos vão dizer, Antônio Lupe, que ele tá com uma camisa rosa. Outros vão dizer que ele tá com uma camisa vinho. Alguns vão chutar grená, outros marsala. Mas que cor é essa aí, hein, Heitor? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. E eu mesmo não vou saber dizer exatamente qual cor é, porque sou um pouco daltônico, acredita? Ah, é? rapaz. É? Que Um legal. pouco. Você acredita que tem um pouco daltônico? Eu acredito, mas quais as cores que você confunde? São tons de cores exatamente como no caso da minha camisa de hoje. Boa. Tons mais escuros, assim, azul marinho e preto, por exemplo. Boa. São tons que eu tenho dificuldade em distinguir. Esse tipo de vermelho e um rosa mais escuro, assim, também. Então, assim, pra mim ela é vermelha, mas pra vocês pode ser outra cor. Depois o Daniel coloca em tela cheia pra gente tentar saber que cor é O essa. desafio desta do nobre sexta-feira. Heitor Esmeriz. Mas aí ficou só a cara dele. de Aí não testa. dá. Aí não dá. Não é esse cara a cara aí. Vixe, Maria. Que isso, agora confundiu tudo aqui. Pelo amor de Vai Deus. um pouquinho mais pra trás, Heitor, só pra Vamos gente ver, dar uma vamos ver. conferida aí. Deixa eu ver. Vou abaixar a Tem uma corda câmera que aqui. prende ele ali? Não, é a porta do estúdio. Rapaz, é branca, hein? Daqui dá a impressão de ser rosa, cara. Eu também fiquei nessa sensação, viu, Carlão? É rosa. É rosa, Lupe? É rosa. Então tá bom. Sexta-feira tem ele também. Boa tarde pra você, Fábio Scheibe. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN do Arena. E Visca Barça, hein? Vem com o recado vindo lá da Catalunha para os integrantes do Arena CBN que ontem subestimaram o Barcelona, o todo-poderoso Barcelona, falando que ia tomar um vareio do Real Madrid. Praticamente isso, né? No cara a cara só deu Real Madrid e o Barcelona calando nossa boca, hein, Eliel? Não, calando a boca de vocês. A Por minha quê, não. Eu falei que é da Barça. Você falou mesmo? Falei que é da Barça. Vamos tentar recuperar essa fala Pode do Lupe recuperar. aí. Vamos pro Pode VAR, vamos recuperar. pro VAR, hein? Pode ir depois. Eu fui o único da
Arena CBN. Muito mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex. Localizada estrategicamente na região metropolitana de Campinas, Jaguariúna é o lugar certo para você investir. Com indicadores econômicos e sociais compatíveis aos países mais desenvolvidos do mundo, Jaguariúna oferece excelentes condições de infraestrutura para a instalação da sua empresa ou indústria e alto índice de qualidade de vida para os seus moradores. Invista em Jaguariúna. Aqui o seu negócio valorizará ainda mais. Prefeitura de Jaguariúna. Os resultados do Enem estão disponíveis na página do participante. Vamos nos unir e reconstruir o país. ProUni, aí vou eu. Eu posso ter bolsa de estudos do curso que eu quero. Inscrições de 28 de fevereiro a 3 de março. Fies, aí vou eu. Apoio para financiar o meu curso. É Justiça Social. Inscrições de 7 a 10 de março. Vá até acessounico.mec.gov.br e conheça as suas possibilidades. Ensino superior, aí vamos nós. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Campinas tem tradição em gastronomia de excelência e seu nome é Giovanetti. São mais de 8 décadas cultivando o paladar de campineiros e turistas, além de oferecer experiências incríveis nas unidades Rosário, Cambuí e Dom Pedro. Venha para o Giovanetti provar o que há de mais saboroso na vida com o chopp mais gelado da cidade. Giovanetti, historicamente o melhor. Aprecie com moderação. Arena CBN. Pois é, voltamos com a nossa CBN Campinas. Enganei Eduardo Rodrigues. Estava aqui mexendo os lábios, Lupe, enganando Eduardo Rodrigues, que acreditava que não estava vindo áudio lá para ele. O que está acontecendo com o microfone? Causa um desespero. Causa um certo desespero. Já começa hein? a apertar botão e desce Sai na manivela. derrubando, e já liga pro Marcelo. Liga já pro Marcelo. Dá um BO danado. Opa! Qual que era esse jogo? Esse era o Super Mario ou o Sonic? Esse eu acho que era o Mario, não era? Era o Mario, não sei. O Heitor que era mais viciado em videogame da turma. Era o Mario ou o Sonic, Heitor? Era o Mario. Mario, Acho né? que era o Mario. Vai lançar esse ano o filme do Super Mario Bros, hein? Verdade. Você já jogou o Mario? Eu assisti ao trailer essa segunda-feira que eu fui ao cinema com meu filho, passou o trailer desse filme. Você jogava Mario, ou Heitor? Eu jogava, gostava mais ainda do Mario Kart. Boa. E você conhece o Madrugadas Mario? e madrugadas. O Mario não conheci pessoalmente, viu? Vou te O apresentar. Mario não conheci pessoalmente, por favor. Boa tarde, vocês da imprensa ficam enaltecendo o elenco do Flamengo como o melhor do Brasil, mas a maior desculpa que vocês dão para o desempenho é a venda de um garoto da base. Acho que não entendo nada mesmo de futebol. Aff. Ó, e o ouvinte desabafou aqui o Fábio Veloso, hein? Que isso? AF não é a ferroviária? Não, AF com AF, A e 3 F. Pensei que torcia Aí é pra tipo Ferroviária. quando alguém fala assim, nossa, Lu, sério isso? Entendi. Entendeu? Mas quem criticou a venda de algum jogador Da base? Ah, o João Gomes. Então, João mas Gomes? eu não critiquei, eu não lembro de... também, Canta a gente bem, não- João Gomes, Não sei né? se ele chegou, canta bem. O balanço da rede, né? Ah, não, esse é o Matheus Fernandes. É. E o Xande Avião. Assim. É o... Ah, ele canta bem, então. É. Entendi. Canta. Você não conhece? Não. Vou te apresentar. Cor da camisa. Ih, o ouvinte mandou uma cor muito, muito grande aqui, hein? A cor da camisa é magenta. Magenta, verdade. Acho que é magenta mesmo a cor da camisa do Heitor. Pra combinar com ele que é marrento. Viu? Não é não. Não é? Ah, Gente mas você boa. nunca viu isso aí numa segunda sem férias, hein? Sem folga, quando bloqueiam o fim de semana dele. Dá trabalho. Me confidenciaram.
Vitor Hugo de Paulínia, manda um salve aí pra Paulínia. O Vitor Hugo pediu, Lu. Ô, Paulínia! Nós estivemos lá e... Grande não abraço pra estivemos, você. né? Passamos por lá. Nós visitamos Paulínia. Visitamos Paulínia. Mas em breve estaremos lá novamente, não faltarão oportunidades. Com toda certeza não. Rony Rústico era pra ter ido pra Copa. Tocou o seu telefone? Pode crer, é gol do Rony. Isso, tá bem de rima. Que isso, hein? Essa foi boa. Você convocaria o Rony pra Copa, Carlão? Não. E o Dudu? Sim. Dudu! Rafael Veiga. Sim. Agora, o Rony não. O Rony eu acho que é um grande jogador, é um momento maravilhoso, mas não me apetece, assim. Eu não sou fã do futebol. Reconheço o momento, reconheço a importância dele pro Palmeiras, se encaixa perfeitamente no esquema do Abel Ferreira, mas não é um cara, assim, que o estilo de jogo me agrada, assim, mas... Você convocaria, Lu? Pra Copa, não. Mas acho que é importante essa experiência pro Rony agora no amistoso contra o Marrocos. Vive um bom momento. Hoje é o principal personagem do Palmeiras. Sim. Inclusive superando o Dudu em números. Então, pra Copa, não. Pro amistoso, acho que o Rony está bem. Foi muito bem o Ramon ter convocado o Rony Rústico. Você perguntou pro ouvinte se ele tinha gostado, né, Antônio Lupe? Perguntei. E o Antônio Lupe, o ouvinte está respondendo ao Antônio Lupe. Manda. Ou melhor, Boa ao ouvinte. tarde, Arena. Se eu gostei do Rafael Veiga e do Rony na seleção. Essa pergunta. E também do Everton, né? É isso. Eu amei. Olha. Por mim, eu convocaria até o Gomes. Mas ele não é brasileiro. Pena que ele não é brasileiro. Um abraço pra vocês. O programa é excelente, viu? Beth de Valinhos. Vai, Verdão. Domingo é nós, hein? Olha, Beth, domingo é contra o Burro. Não. Calma aí, Beth. Grão. Calma aí também. O Palmeiras não precisa de mais de ponto, não. Mas a Beth deu um gancho para uma pergunta interessante aqui no Arena. Qual? Se o Gomes fosse brasileiro, ele seria titular da seleção brasileira? Mas com o pé nas costas. O Heitor disse isso semana passada. Com o pé nas costas. Concordo. Concordo com o Heitor. Eu não lembrava. Você não lembrava? Pra mim não seria. Ô, louco, mudou? Ué, eu não entendi nada. Mas Você que até semana volúvel. passada era. Volúvel, Heitor Esmeris. É igual o café. Querendo. Não é, Não, Heitor? Por quê? Eu acho que o Gomes ele é um bom zagueiro, tem uma boa qualidade, mas ele ainda tá atrás de nomes do futebol brasileiro. No time do Fábio Scheibe é Gomes e mais 10. Eu acho que, por exemplo, o Marquinhos e o Militão são mais jogadores que o Gomes. Talvez o Gomes mas o Militão não é lateral? Lateral zagueiro, né? Quem é o lateral? Aliás, é um problema, né? Qual é o atacante? Não sei. Agora Não sei é meia. Nossa. O Gomes, eu acho que estaria no elenco, mas como titular também não o escalaria. Mas é um baita zagueiro. Como o Paraguai revela zagueiro, tá louco. Gamarra, né? Gamarra, o Lugano. Gamarra, Ayala, Gustavo Gomes. Ayala. É. Conheço a Paula Ayala. Não, é Tayla Ayala, né? Nataila. Não, essa é a atriz Tayla Ayala. Ô, Fábio Scheibe, o Gomes jogaria na seleção brasileira se você fosse o Ramon Menezes? Aliás, você lembra o Ramon Menezes, hein, Scheibe? Verdade. Lembra um pouco ele. Né? Depois da eu acho que o Gomes fase joga maromba. muita bola, sim. Ele tem condições, sim, de atuar na seleção brasileira. Inclusive tá no grupo, poderia estar no grupo, né? Tem Banes agora, Bremer, né? Acho que o Gomes faz uma boa atuação esses tempos aí no Palmeiras e tinha tudo, se fosse brasileiro, para jogar assim na seleção brasileira. Você percebeu a voz triste do Fábio? Por quê? Porque hoje de manhã ele acabou com o programa. Ele a gente tava falando do Bugre, informações, notícias, e aí ele trouxe, ele rompeu o noticiário do Guarani para falar de uma informação, e ele ficou triste. Mas eu percebo na voz dele que ele tá triste. Eu vou defender o Fábio Scheibe. Eu tava ouvindo o programa nesse momento. Da mesma maneira que Fábio Scheibe cantou aqui em 2016 o time do São Paulo lá e ninguém prestou atenção, ele deixou claro, ele falou, CBF, aliás, posso trazer uma informação da CBF? Isso. E aí, Obrigado, Eliel. ele foi autorizado e trouxe a informação da CBF. Então Agora, ele não disse em momento algum que a informação da CBF tinha a ver com o jogo do Guarani.
Ele foi muito claro em dizer, quero trazer uma informação da CBF. Ah, eu não ouvi CBF. Entendeu? Então eu vou defender o Fábio Scheib aqui. Isso ele falou. Você, e aí, a gente tá falando do Bugre, eu lembrei do Ricardo Gomes, jogar junto com o Ricardo Rocha, Rocha no Bugre. Aí já viajou. Mas da outra parte, sim. Foi. Entendeu? O Carlos de Freitas deu um de dandã pra cima do Fábio Scheib. Tá louco, falando do Bugrão, interrompe pra falar de seleção brasileira. Vamos organizar a coisa aqui. Isso. Ô, gente, agora vamos falar a verdade. Foi um escândalo que aconteceu no Sergipe ontem. Porque eu vou ser sincero pra vocês, se sai o gol ali aos 52, 51, tá dentro do prazo. Agora, o árbitro deu 1 minuto além dos 8 que ele deu, sem justificar nada. Porque o Sergipe não fez cera. Não, e o gol não saiu dentro desse 1 minuto. Saiu aos 54 e 39 segundos. Pós de um escanteio ainda. Que não foi escanteio. Então, assim... O que aconteceu ontem foi caso de polícia, por 2 motivos. Primeiro, porque nada justifica uma agressão. Partiu para as vias de fato, você perde a razão e por aí vai. E segundo, o árbitro ele tinha que sair para ser ouvido por causa da agressão e preso porque ele fez lá. Porque, pelo amor de Deus, na época do futebol raiz, ele só sairia do estádio de Camburão. Sairia hoje, né? Só de Camburão. E tô com o goleiro do Dida, do Sergipe, que disse que se fosse o lado contrário, se fosse o Botafogo segurando a pressão do Sergipe, ele não tinha dado nem o primeiro escanteio. Essa que é a verdade. Não adianta vir agora falar assim, eu daria, que não sei o quê. Não daria. Porque o segundo escanteio lá, que gera o terceiro escanteio, ficou nítido que ele deu ali meio na dúvida. Ele poderia ter encerrado o jogo. Foi até o nosso papo hoje no café. Aliás, não, e eu até coloquei no grupo ontem, aquele grupo que só eu falo lá do esporte, mas eu coloquei para vocês também analisarem. O Fábio Scheib, obrigado, viu, Fábio? Fábio foi o único que comentou lá. Mas gente, porque é um negócio absurdo. A arbitragem brasileira, ela vê a confusão lá do outro lado da rua e ela atravessa. Tem imã, né? Ela puxa pra ela. Cara. Fora a camisa, né? Infelizmente a gente sabe que os árbitros, não sei se por não serem profissionais, né? Entre aspas também, mas os árbitros eles veem a cor da camisa, ou o peso da camisa. A gente sabe que isso acontece, já aconteceu com os nossos clubes aqui de Campinas, já aconteceu com os grandes de São Paulo, os grandes do Rio de Janeiro. Então quem é o maior? É a lei da selva. Quem é o maior ali no duelo? O maior, na dúvida, pró-maior. Pode perceber isso aí. E o que chama atenção é que todo jogo ele não soube conduzir, né? Não foram só os acréscimos. Ele deixou assim de marcar um pênalti a favor do Botafogo, do goleiro Dida, inclusive, porque o Dida sai para fazer uma defesa, não atinge a bola, ele atinge o rosto do adversário. Ele fingiu que não viu. Eu acredito também, sabe o que acontece, Eliel? Não funciona. Mas os árbitros estão muito acomodados com o VAR. E quando não tem o VAR, eles ficam completamente perdidos. Mas eu achei o Braulio muito duro ontem. Não precisava, da maneira que ele agiu com... que foi, Lu? Mas Continua ele. Eu não entendi o que foi. É que eu lembro. Não, mas eu achei, ele não precisava agir dessa maneira. Dar uma piada aqui no meu que gerou, na verdade assim, gerou uma série de circunstâncias. Carlão, para! Carlão, não para de rir. Uma série de circunstâncias, Carlão. Eu prestei atenção no árbitro. Na figura do árbitro. O árbitro. Olha que termina o jogo. Ele chamou confusão. Ele chamou confusão. O Lu. O que foi? Joga lá pros caras. Tá igual o dia do jogo da Ponte aqui com o Fluminense. Joga pro Heitor. Vocês são Vai, Heitor, fala do árbitro aí. Quem vai ser explodido, hein? Braulio da Silva Machado. Complicar isso aí, já não tem as costas quentes. Pode falar, ó. Não, mas agora é sério. Agora parou. Vai, vamos lá. O Lupe quase morreu. Vamos lá. Gente, o que eu achei... Eu prestei atenção na figura corporal do árbitro. Quando termina o jogo, os jogadores do Sergipe vão pra cima dele, mas não pra agredir, não pra confundir. Eles, tipo, professor, deixa eu ver seu relógio. Eles queriam ver o relógio do árbitro pra saber até que tempo foi. Porque na cabeça deles, eles acham que já tinha terminado o tempo, mas eles não tinham a noção
E eles queriam ver o relógio. Aí sim chega o presidente lá do Sergipe, vai pra cima, enfim, né? E gera toda aquela confusão que a gente viu. E aí, só pra terminar, Carlão, ele foi desrespeitoso com os caras que não queriam confusão. Que ele começa a mandar, tipo, vai pro vestiário. Não teve conversa. Como não tinha você diálogo. manda alguém pro vestiário que você tira a vaga de um time que ia ganhar 1.400.000 e pouco? Por isso sim que eu acho que ele foi duro. E aí depois chegou a situação do presidente do time lá, que nada justifica também. Isso aí. Não justifica a violência por parte do presidente, só que é um jogo em que você pode mudar a vida de uma pessoa, cara. Os jogadores do Sergipe, aquilo era o prato de comida para os jogadores do Sergipe. Com todo respeito ao Botafogo, com os jogadores que são profissionais também, mas é um valor que ele tem muito mais significado para o Sergipe do que para o Botafogo. Então, ali foi um estado de desespero puro por parte dos integrantes do Sergipe, ou integrantes da comissão técnica, os jogadores. Então, por isso, não justifica, mas a revolta a gente consegue entender, né, Antônio Lupi? E o... Eu acho que vai nessa linha do que vocês comentaram mesmo, principalmente em relação à revolta do Sergipe, né? O árbitro tinha dado 8 minutos de acréscimo, acrescentou mais um. O último escanteio ali, ele tinha passado já alguns segundos do minuto 54. Então, os caras estavam ali com a vaga na mão para a segunda fase, um jogo que, como disse o Carlão, mudaria a vida dos jogadores, mudaria a perspectiva, às vezes, do clube para a sequência da temporada. E aí você se revolta mesmo. E a partir do momento que você se revolta e do outro lado você vê uma reação do árbitro, como foi a reação, o sangue sobe ainda mais. Claro que nada justifica a maneira como o presidente do Sergipe entrou em campo. Mas a revolta dos jogadores, ela é válida a partir do momento em que você não parte para as vias de fato. E ali eles estavam querendo realmente discutir com o árbitro essa questão dos acréscimos. E a arbitragem do Brasil é isso, ela chama confusão. Não contente em ter tido essa polêmica nos minutos finais, após o jogo ela tem uma postura que inflama ainda mais os ânimos, né? Eu acho que esse é o problema. E aí depois a gente virou uma confusão. O presidente... Pode falar, Fábio. Travou, Fábio. Tem um detalhe interessante que, assim, se não me engano, foi no jogo contra o Flamengo. Não, deixa o Fábio fechado aí, a gente só volta quando ele tiver 100%, porque tá travado o sinal. O Luiz Castro, ele criticou, né, a presença do batalhão de choque dentro dos estádios, né, dentro dos gramados. Foi. E ontem, assim, eu acho um bom técnico, só que ele fez uma situação que depois na coletiva ele disse que em todo jogo, independente do resultado, o árbitro estava cercado por pelo menos 30 policiais. Eu também achei. Aí ele vai querer cumprimentar o árbitro. Aí gerou ainda mais confusão. Meu amigo, acabou o jogo. Você viu que tem mais policial do que jogador dentro do campo? Chatão, né? Vai embora. Vai pro vestiário. É muita graça também, né? Poxa, tá vendo que o clima todo complicado. Policiais cercando o árbitro. Ele quer ir lá pra cumprimentar o árbitro. Isso eu não entendi, né? Eu não entendi. É muita graça, sabe? Ele deveria ter descido, aí ele ficou lá esperando o quê? Não tinha nenhum problema dele cruzar ali e ir embora pro vestiário. Ele causou mais revolta. Causou, porque E aí veio o técnico do Sergipe, que aliás era o único rapaz centrado ontem, né? Que começou a falar, gente, a confusão, a culpa não é deles, E lá com a camisa do Bota já garantida, falando pra todo mundo. É outro também, né? Gente, o bom senso. Meu Deus do céu. O time acabou de ser eliminado, ele vai lá e pega uma camisa do Bota de pega presente. lá no vestiário, pega depois. Fala, pelo amor de Deus. dá pra, sei lá, deixa pra ali pro meu auxiliar. Ou pega ali, põe dentro da calça, esconde. Cara, mas aí, né? Enfim. Não, mas cada um vai com as uma falta de bom senso dos dois, né? Um pra querer cumprimentar num momento que não precisava. E o outro, aquela fumaça lá na Arena Batistão, treinador do Sergipe,
um caos dentro do gramado, vai pegar a camisa do Botafogo. Exato. O Fernandes mandou aqui que os jogadores fazem cera direto, falta de respeito com o público e com o time, podem fazer uma estatística. Ô Fernandes, eu concordo com você que realmente há um exagero de cera em algumas partidas no futebol brasileiro. Mas no caso de ontem, o Sergipe não fez cera. Que fique aqui bem claro. Fez aquela cera assim, o árbitro marcou a falta, o jogador vai lá dar um toquinho na bola, deixa a bola mais... Agora, cera de cair no gramado, de ficar lá 1 hora, que nem aquele lance que teve aquela confusão danada, o goleiro caiu, o árbitro já falou, se não levantar, vou dar 1 minuto, ele levantou instantaneamente. Sim. Em outros casos, ia chamar o médico, ia dizer que tá com dor no braço. Que 8 minutos... Já eu não vi um motivo tão grande para que 8 minutos de acréscimo fossem... 5 minutos tradicionais, Exato, gente. Tá é aquilo que eu falo. A confusão tá lá do outro lado da rua, a arbitragem brasileira chama ela pra perto de si. Não precisava. E detalhe, Lupe, que o resultado do jogo ainda não tá também no sistema da CBF. Sim. Não só a questão da súmula, como o resultado do jogo. Mas você quer saber? Eu falei isso na redação hoje, vocês ficaram assustados. Se eu sou o presidente do Botafogo, eu pego o dinheiro da premiação, livre de impostos e tudo mais, e faço um Pix pro Sergipe. Como motivo até de bronca dentro do meu vestiário. Falou assim, nós ganhamos a vaga. Partida do Botafogo. Nós ganhamos a vaga, mas quem merecia a grana era o Sergipe. E o Testor tem essa grana. Vou lá e faço essa... Hoje o Botafogo tem uma saúde financeira interessante. Sim. Eu sei que às vezes pode parecer uma loucura, mas eu faria isso. Porque o Botafogo, todo botafoguense que se presta está falando, não merecíamos a vaga. Foi a partida do Botafogo. Não merecíamos a vaga. O problema também é esse, né, Carlão? Que além de todo o contexto, é que o Botafogo não merecia a vaga. Não jogou nada. É esse que é o principal problema. Vamos até pro repórter CBN, porque eu já fiquei nervoso já com essa situação. Calma. Repórter CBN. Sexta-feira, 3 de março de 2023. A Receita Federal vai restringir os servidores autorizados a acessar dados do Imposto de Renda da Pessoa Física. O órgão também realizará auditoria nos controles de segurança de acesso às informações internas este ano. As ações são uma resposta à denúncia de que um servidor do órgão acessou e copiou dados sigilosos de desafetos do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal deverá abrir uma investigação sobre o caso. A cofundadora e CEO do Nubank no Brasil, Cristina Junqueira, vendeu as ações do banco digital. Ela alienou 590 mil papéis. Considerando o valor da ação no momento e o câmbio de hoje, a venda teria movimentado aproximadamente 14 milhões de reais. Antes da negociação, Cristina tinha uma fatia de 2,7% no Nubank. A polícia do Ceará investiga a morte da presidente da Câmara dos Vereadores de Juazeiro do Norte e do namorado dela. Yane Brena e Rickson Pinto tinham 26 anos e foram encontrados mortos dentro de casa na manhã de hoje. Ainda não há detalhes sobre a apuração. As causas da morte serão divulgadas após o laudo da perícia, que deve ser concluída em até 30 dias. Não há sinais de invasão da casa nem ferimentos de armas de fogo. A defesa do lateral direito do Paris Saint-Germain, Hakimi, afirmou que a denúncia de violação sexual contra o atleta é uma tentativa de extorsão. Nesta sexta-feira, o Ministério Público indiciou o atleta por estupro, de acordo com a imprensa francesa. Hakimi foi um dos destaques da seleção de Marrocos na Copa do Mundo do Catar. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. 4h34, alô Mário Quintino, sexta-feira, o ouvinte que já está se preparando para cair na rodovia. Como está o trânsito, hein, meu caro? Boa tarde.
Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Já diminui a velocidade na rodovia Dom Pedro, chegada para a rodovia Anhanguera aqui em Campinas, proximidades lá do Nova Aparecida, então atenção aí pela rodovia Dom Pedro e também pela rodovia Anhanguera, exatamente nesse trecho do Nova Aparecida, o nosso ouvinte diminui a velocidade na pista sentido interior, então siga aí com atenção. A Bandeirantes é um bom caminho nesse momento, tanto em direção do interior quanto para quem vai em direção da capital, então já fica aí uma dica para os nossos ouvintes também. Eu trago informações ainda, Eliel, da Santos Dumont, que tem lentidão em direção de Indaiatuba, na altura do Jardim das Bandeiras, aqui em Campinas. Tá Eliel. certo. Obrigado, Mário. Daqui a pouco você volta no ponto final, porque sexta-feira é o dia que o Mário é muito acionado, porque o ouvinte fica bem preocupado em relação ao trânsito e também a situação das estradas aqui na região metropolitana de Campinas. 4h35. Sua casa nova está no consórcio Embracon. E o melhor, sem juros e sem entrada. Não perca mais tempo e invista hoje mesmo no seu sonho. Embracon é sempre o melhor lance. Venha conhecer a nova geração do Audi mais vendido do mundo. Audi A4, agora com novo motor 2.0 turbo híbrido leve, Audi Virtual Cockpit Plus e rodas esportivas Aro 18. Bônus de R$20 mil com taxa zero em 24 meses. E as 3 primeiras revisões grátis. Mas venha logo, porque essa promoção é por tempo limitado. Audi Center Campinas. Esportividade e sofisticação em um único lugar. WhatsApp 3344-1200. No trânsito, escolha a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom. Super simples. Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. 4h36, Rafael Pio, vamos falar de vôlei um pouquinho, Pio? Boa tarde. Boa tarde, Eliel, e a todos do Arena CBN, sexta-feira com o time da região em quadra pela Superliga B Feminina. O time de Vinhedo enfrenta o Mackenzie às 7 horas da noite em Belo Horizonte. Nesse momento, a equipe está na 4ª colocação da Superliga B com 10 pontos ganhos. E mesmo se vencer logo mais, ainda não poderá alcançar a 3ª colocação, porque há uma diferença nesse momento de 4 pontos entre as duas equipes. Final de semana também de Copa do Brasil, por isso a Superliga masculina dá uma pausa em seu calendário, Eliel. Tá certo, obrigado, Rafael Pio. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis válidas para o Clube Good Bom. Confira: linguiça toscana Seara 16,98 kg, cerveja Teresópolis 350 ml 2,99, óleo de soja soia 900 ml 6,49, lava-roupas Omo 2,2 kg 26,98. Ofertas válidas de 3 a 6 de março. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. Arena CBN. Quatro horas e 38 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Tem gente mandando áudio, é isso, Eduardo Rodrigues? Então põe no ar o áudio do ouvinte. Almeida, tô ouvindo aqui, mas é verdade, time grande, quando pega time pequeno, ou o time pequeno mata já e não dá chance, ou já era, filho. Igual você ontem com o Botafogo ontem, entendeu? Entendi. Sergipe. Isso. Eu duvido, se tivesse 1-0 pro Botafogo, se ele não terminaria o jogo antes do já no tempo normal. Mas felizmente, né? Deu tempo a mais, os caras empatou e acabou o jogo. Brincadeira, né? Fazer o quê? Faz parte do futebol brasileiro. É isso. Não trabalho a todos aí. Não deveria fazer, né? Mas faz parte. Faz parte do futebol brasileiro. Pois não, Heitor? Até dentro dessa discussão, eu acabei de ver uma matéria do GE que calculou o tempo dos acréscimos do jogo Sergipe-Botafogo. Bola rolando versus jogo parado. E do total de tempo de acréscimo, 3 minutos e 21 segundos foram de bola rolando e 6 minutos e 15 segundos foram de bola parada.
Aí ele é um argumento que a arbitragem precisava para justificar 1 minuto e tanto a mais. Então ele teria que dar 6 a mais. Não. O que aconteceu, o Lupe, dos 8 minutos e tanto que ficou de acréscimo, foram 6 minutos com bola parada e 3 com bola rolando. E aí vai ser o que a arbitragem vai justificar, entendeu? A gente deu um tempo a mais. Mas então depois do gol, ele teria que dar mais jogo então. Mas deu, né? Só que deu ali meio deu, não, 30 acabou, segundos. não, acabou. Deu uns 30 segundos. Deu o lançamento ainda na área do Botafogo e tal, mas não valeu. A galera aí do Sergipe vai ficar nervosa com o Globo Esporte depois dessa matéria aí. Mas enfim, né? Oi, Léo. Oi, Fábio. Assustei aqui, rapaz. Ainda falando sobre Copa do Brasil e falamos há pouco com o Mário Quintino, né? Mário Quintino e todos os outros santistas vão ter que ficar esperto com o Thalisson Calcinha na próxima fase, hein? Thalisson Calcinha marcou um golaço ontem pelo Iguatu contra o América do Rio Grande do Norte e classificou o time cearense e agora pega o Santos. Thalisson Calcinha é o nome do cara. Como que é o nome do cara? Thalisson Calcinha. Mas é o nome dele ou o apelido? Acho que é apelido, né? Porque ele gostava muito daquela banda. Você lembra bem da banda? Calcinha Preta. É isso aí. Boa banda, hein? Opa. Boa banda. Deixa eu ver onde o Thalisson Calcinha Preta. Não, Calcinha Preta não era da Abelha, não, né? Da Paulinha? Não. Não, eu acho que não. O Thalisson é do Iguatu, é isso, o Fábio Chay? O Iguatu que ganhou ontem do América do Rio Grande do Norte. Da Paulinha Abelha, sim. O Iguatu classificou para pegar o Santos, né? É verdade. Thalisson Calcinha, tá aqui, ó. 7 jogos, 1 gol e uma assistência. Da banda Calcinha Preta, sim. Tem um raio de sol aí atrapalhando a visão do Fábio Scheiber. A gente não consegue ver ele inteiro. Fecha a janela ou a cortina. Opa. Isso. Mandar o Belinho dar uma ajudada aqui pra mim. Nossa, o cachorro é treinado pra fechar a cortina. Esse é dos bons, então, hein? E essa é aquela cortina que vai do teto até o só de pano ali tem o que a gente recebe no ano. Exatamente. Tá pensando o que ali? O orçamento dele. Ele não tá logrando o êxito, né? Ele tá se esforçando. Tem que levantar. Aliás, Fábio Scheib fez um alerta aqui e realmente tá acontecendo. Ontem eu trouxe o tamanho da mamadeira do nosso amigo Carlão de Freitas, que é grande, tem 3 litros de água, ele bebe 6 dessas por dia. Nossa. Eliel não quis ficar atrás, trouxe a mamadeira dele hoje, que tem aproximadamente 1 litro e 300. Dá mais sexta-feira, tem que hidratar. Por isso que o pessoal tá sem água aqui na redação desde manhã. Tô começando cedo já hoje. Porque sextou meio-dia. Já era, né? Quem fez, fez. O Heitor tá concentrado, Heitor, né? Não é no programa não, né? Com certeza ele já tá tentando checar os jogos que tem hoje pra derrubar o loop. Não, hoje ninguém vai acertar, não. Eu acredito. Ô, Eliel, posso trazer uma outra matéria que a gente publicou hoje aqui no GE.globo aqui de Campinas? Não. Bom, vamos lá. 4 horas e 42 minutos. Brincadeira, Heitor. Pode sim. Claro. Ele ficou vermelho. Ficou da cor da magenta. Ficou magenta. Olha lá. Não, vamos lá. Esses últimos dias viralizou uma lista de um estudo, de um levantamento feito por um grupo suíço, especialista em estatísticas de futebol, que indicou os clubes mais instáveis e estáveis do mundo a partir do número de jogadores que foram utilizados em torneios nacionais. Boa. E a Ponte Preta, ela aparece em segundo dessa lista no mundo. Como mais estável. Como mais instável. Eita! Porque ela usou de 2013 a 2022 em ligas nacionais, sem contar Campeonato Paulista, sem contar torneios estaduais. Ela usou 313 jogadores. Ela só tá atrás do ABC, que usou 316 jogadores. ABC. Entre os 20 que mais usaram jogadores no mundo, o Brasil tem 15 clubes, incluindo Nossa. o Guarani também, que está em 7º, com 285 jogadores. Como ter um padrão? Como ter um padrão tático, como ter uma estrutura de jogo. Como realizar boas campanhas. Não tem como, gente. Por exemplo... Como valorizar a base, né, também, o Guarani ele tá na Série A1, né? Está terminando a Série A1 para o Guarani. O ideal seria a manutenção desse time para o restante da temporada 2023. Eu tenho certeza, esse time vai ser remodelado em 50% ou mais. O Lupe traz diariamente aqui a notícia, junto com o Júlio Nascimento. Bruno José, Richard Rios, Jamerson
e Giovanni Augusto. 4 jogadores fundamentais podem deixar o time para a sequência da temporada. Quase 50%, podemos dizer assim. Então é um retrato. Dentro de uma temporada, o torcedor brasileiro, ou o torcedor campineiro, que é o assunto aqui, ele tem que se acostumar a 3, 4 escalações, entendeu? Então o torcedor tem que estar ligado nesse tipo de situação. Não, o ouvinte é genial. Tá difícil aqui, velho. O cara mandou uma, eu não posso falar. Eu tô doido pra falar, mas não posso. Posso ler? Pode ler, mas... mas eu não posso falar. Essa eu não posso falar no ar, mas o ouvinte foi genial. Foi genial nessa... Eu não vou... O Eduardo de Americana. Não dá pra ler, não? Nossa. Não dá pra ler, não dá pra ler. Certeza? Não dá. Mas é muito boa mesmo. Eu vou... jurídico, porque é muito bom. Manda pro jurídico antes, fala assim, posso ler? Se o jurídico aprovar... Se o jurídico logrou, aí a gente manda pro ar. Se ele falar assim, vai dar BO... Não, melhor não. Logrou mesmo é o sarcófago de hoje que o Lupe promete que ninguém vai acertar. Nossa, e cara. tá valendo uma tapioca, Se alguém acertar... Tá valendo uma tapioca. E é salgada, que o homem fez promessa aí. Não pode comer doce. Você não gosta de doce? Não, eu tava comendo doce Come em muito, excesso. gosta muito. Aí eu tirei. Você gosta de doce, Fábio Chaib? Estou desde dia 3 de janeiro sem ingerir açúcar. Que Mas isso? eu gosto bastante. Nossa, tá voando, velho. Parabéns, Vai pra hein? Olimpíada. Eu acho que eu tô pegando todo o açúcar do Lupe e do Fábio Chaib, então, pra mim. Eu tô nessa também. Você gosta de doce, Heitor? Gosto bastante, viu? Tem Eu que não dar uma gosto de segurada. doce. Não gosto de doce. Não gosto de doce. Ó, fala aí, Lupe, o jogo. Final de semana a gente tem Guarani em campo contra o Palmeiras, certo? Bora. Tem a Ponte que vai jogar em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Então, Você vai pra Ribeirão, né? vou pra Ribeirão. Hum. Eu achei um jogo aqui envolvendo o Guarani. Sim. A Ponte joga com o... Comercial. Mas não é o Comercial não, é o Botafogo. Vai. Opa. Então é o seguinte. Clássico do interior. Dia 3/3 de interrogação. O Guarani venceu, não vou falar o placar. Não, vou falar o placar. Aí não vale, tem vou que falar. o placar. Não Você vou não falar o pode placar. não falar o placar, Eu meu vou fa- caro. O Guarani venceu o jogo. Fala quantos gols o Guarani fez. Teve... Não, você já tá com o site... Você falou que ia encostar lá na parede. Encosta lá. Mas, mano, eu tô vendo meus e-mails, Pode velho. falar Eu na preciso parede, ver por os favor, e-mails. Você pode? Eu sei que tá você é o no- responsável tá no pelo site Mas eu da tenho que ver meus Mariolane. e-mails, Não, daqui a que pouco você vê. sacanagem. Você encosta ali pra mim, por Não favor. vou, porque você... Ele tá no site do Mariolane, site muito Então bom. vamos com lá. os jogos do Guarani. O Guarani tinha no seu time, eu vou dar 2, eu não vou falar o placar, tá? Vai. Tinha, ah lá, tá desesperado, Não dedo tô. nervoso. Tô nervoso. O Guarani tinha o Edinaldo e o Alberto. O Botafogo tinha o Heraldo e o Roberto. Tá. Vamos lá, eu começo com o Fábio Chaib. Edinaldo, não, velho. Edinaldo é o risadinha. Não sei, você que tá falando. Fábio Chaib. Tá cada vez mais reduzida essas informações, hein? Se vocês não sabem brincar, eu Mas vou eu complicando chuto mais. 79. Carlão. 79? Não. 1973. Ah, velho, eu vou embora. Ah, jura? Eu vou embora. Ai, essa foi boa, velho. Essa foi muito boa, velho. Eu gostei. Eu fui pelo Edinaldo. Mas quem que... Edinaldo é risadinha, é campineiro, porra. Pô, eu fui no cara que tem o nome mais simples na escalação e eu acabo me complicando, Bolacha. Cara, eu não vou ganhar nunca nesse negócio. Mas é sério que você acertou sem querer? Sem querer. Não é sem querer, não. Até Vocês porque estão armando as esquema. dicas Eu vou falar são que esse ruins. esquema pra descobrir os jogos do sarcófago, ele é bem maior que o esquema de manipulação de resultados lá de 2005 e de casas de aposta envolvendo clubes da Série B do Campeonato Brasileiro em 2022. Mas não é possível que o Carlão chutou tão certo Não, assim. isso aí é rolo. Isso aí é rolo. Mas eu Eu fui vou Heitor, pelo- você falaria que Ó, eu fui ano? pelo Edinaldo. Eu falaria década de 70, mas eu ia chutar 76, 75. E você mas já achou aí já eu ou não? chutei, mas o Edinaldo foi uma dica boa. Ah, eu vou começar a parar de dar dica, então. Vou O começar a falar... Botafogo eu não conhecia ninguém. Nossa, ganhamos uma tapioca, Nossa, que Carlão show. de Eu Freitas. tenho R$2 na conta, tô enrolado. Amistoso, estádio Cara, Brinco como de Ouro ele da se dá mal nesse Princesa. sarcófago, velho. Dia 3/3 de 1973, sábado de carnaval, hein? Olha O só. pessoal em 73 teve que esperar até março pra curtir.
Guarani fez 5-4 no Botafogo. Cara, olha que jogo. Aí, se eu falasse o placar, todo mundo ia acertar, porque esse aqui já tava no site do Mariolano e tava lá. Jogos do Guarani em Ribeirão Preto. Claro que não. Guarani 5, Botafogo 4, Guarani com Tobias, Wilson, Amaral, Alberto e Bezerra, Edinaldo, Alfredo, Jader, depois Nino e Washington, Cleiton, depois Eli e Mingo. José Duarte era o técnico do Bugre. Botafogo entrou em campo com Elcio, Luiz Carlos, depois o paraguaio, Manuel, Manelão, Roberto e Heraldo, Júlio Amaral, Alexandre, Varley e Jair Bala, que depois saiu e entrou Sócrates, Geraldão e Guapelli, depois saiu para a entrada do Maritaca. Alfredinho Sampaio era o técnico do Botafogo. Alfredinho, ele, ó, desde 73 já. Washington marcou 2 vezes, o Mingo também, o Jader, os gols do Guarani. Varley marcou 2, Alexandre marcou 1, Geraldão marcou 1, Carlão acertou. Eu me enrolei todo no sarcófago, 5-4 Guarani em cima do Botafogo. Deixa eu ver os nomes aí de novo, Lupe, Pode ver aqui. dessa escalação. Por que você não trouxe? Aqui, você trouxe o Aí são Edinaldo, perguntas que vão ser jogadas no ar. Ao Léo. Por que você não trouxe, por exemplo, aqui, ó, o Cleiton, que é um nome super difícil, que ninguém... Cleiton você pode ter tido em 80, em... Edinaldo é raro. Cleiton e Alexandre. Pronto. Nossa, essa nome não ia, super difícil. Você Eu erra tô me nas complicando dicas. sozinho, né? Exato, você erra nas dicas. Segunda-feira eu vou te ajudar. Então tá bom. Não, mas sabe o que é o problema? Eu ia começar com você. Só que você tem 3 computadores. O da rádio, o notebook e 2 celulares. E aí ele fica assim, vamos ao sarcófago! Quem é? Aí já fica aqui, é o Guarani. Guarani, você acha que eu não vejo os dedinhos nervosos aí? Guarani. Aí você fala, contra quem? Botafogo. Ele já, pega o histórico, vê a data, acabou. Mas então tem muita manipulação, cara, que eu sou o único que joga sério. Então vamos fazer nesse o quadro. seguinte. Só um minutinho, fecha o sarcófago pra mim aí, obrigado. Vamos fazer o seguinte. Fica bravo. Na segunda-feira nós estaremos ali no paredão, longe de acesso de qualquer coisa, enquanto você faz o sarcófago. O próprio Heitor Esmeriz vai ficar em pé na porta, o Fábio Scheibe também. E o de costas Todo aqui. mundo. Não precisa não, Fábio Scheibe, por favor. Todo mundo em pé aguardando o Lupe terminar o sarcófago e os palpites. Combinado? Cara, eu fiquei desde o final de semana passado. Pô, O ouvinte me deu a dica, o Marcelo, faz isso. E ele muda a tática, né? Ele muda toda hora. Ele tem dia que ele dá gol, que ele não dá gol, que ele dá placar, não dá placar. Tu joga fora, cara. Vai ficar de arquivo. Eu vou achar um jogo pra você segunda-feira que eles não vão acertar. Não vão acertar. Eu vou te ajudar. Segunda-feira eu vou te ajudar. Vamos pro intervalo, a gente volta. Arena CBN. O celular avisou, o rei da Campinas chegou e tá na conta, tá na mesa, prato cheio com certeza. Chegou o Renda Campinas, o programa que vai transferir até R$201 todos os meses para conta de 25 mil famílias. O Renda Campinas é o maior programa social da nossa história e vai ajudar a fazer a nossa cidade mais justa e inclusiva. Tá na conta, tá na mesa. Acesse o site da Prefeitura e conheça mais. Prefeitura de Campinas. Com os produtos da Bluepex, você melhora a segurança da sua empresa e controla a produtividade de seus colaboradores em home office, gerenciando tudo de forma segura, simples e eficaz. Tenha proteção em sua rede corporativa com suporte 24 horas. A Bluepex é uma empresa estratégica de defesa credenciada pelo Ministério da Defesa do Brasil. Informe-se bluepex.com 0800 520 6505 ou contate um representante. Bluepex, trabalhamos para a sua tranquilidade. Os resultados do Enem estão disponíveis na página do participante. Vamos nos unir e reconstruir o país. ProUni, aí vou eu. Eu posso ter bolsas de estudos do curso que eu quero. Inscrições de 28 de fevereiro a 3 de março. Fies, aí vou eu. Apoio para financiar o meu curso. É Justiça Social. Inscrições de 7 a 10 de março. Vá até acessounico.mec.gov.br e conheça as suas possibilidades. Ensino superior, aí vamos nós. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais de sua região ou até mesmo de sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 3% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E o melhor, não custa nada.
Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Arena CBN. Quatro horas e 55 de volta com o nosso Arena CBN. Amanhã tem ponte em Ribeirão Preto, duelo de alvinegros. Duelo que há 9 anos não ocorre, um duelo muito tradicional. Macaca contra o Leão. O bafo comercial. A Ponte vem numa situação mais tranquila, o Comercial precisa da vitória, é o 7º colocado, perdeu para o 15, e a Macaca vai ter que se virar lá, porque a pressão do time de Ribeirão Preto vai ser forte, do lendário Roberval Davino. Olha, o Roberval ainda Roberval Davino. Grande, o inesgotável. Inesgotável. Imensurável Roberval Davino, hein? Tudo pronto pro TR do GE amanhã, Heitor Esmeriz, para Ponte Comercial? Aliás, como que é esse clássico Ponte Comercial? O apelido? Duelo de alvinegros. Não tem. Sem criatividade. Não tem Comercial Primavera. Não é Ponte. Não. Ponte Pombar? Não. Potencial. Potencial aí, tá vendo? Potência. Nossa. E aí, Heitor? Meu Deus. Tudo pronto. E Diego Alves vai estar no comando do tempo real amanhã para esse jogo. E a Ponte Preta que fica no aguardo, né? Terceirizando o trabalho. Sobrou pro Diegão, É só terceirização de trabalho nesse grupo, cara. Ele vai sair de férias na semana que vem. Nada mais do que justo. Então justifica. Então é o último plantão antes das férias. né? Não. Nada mais tem do que que dar justo. um plantãozinho, assim. Tá certo. E a Ponte que acho que o Hélio vai definir o time conforme a tabela da Copa do Brasil, porque o jogo contra o Brasil de Pelotas pode ser já na próxima quarta-feira, dia 8, né? Então, se a CBF confirmar o jogo contra o Brasil lá no Sul pro dia 8, a tendência é que o Hélio, contra o Comercial, use o time que jogou contra o Lemense, provavelmente contra o Linense, né? O Arthur, lateral esquerdo, é desfalque 7 já, porque tá suspenso com 3 cartões amarelos. E aí, Fábio Scheibe, quem que vence, hein? Guarani ou Palmeiras? Conforme eu falei de manhã, eu creio no empate por 1-1 entre Bugre e Palestra Itália. Pra quem? Complicado para o Palmeiras. Palmeiras deve poupar alguns jogadores, como trouxe informação o Carlão também, a gente viu no noticiário da CBN de São Paulo. Palmeiras deve poupar devido ao acúmulo de cartões amarelos, né? O Dudu tem 2 cartões, o Hendrick tem 2 cartões, o Gabriel Menino tem 2 cartões, e se acaba tomando, fica fora das quartas de final. Por isso, o time deve ser mesclado. Eu creio no empate no domingo à tarde de muito calor em Campinas. Agora, olha que legal, né? Nós temos duelo de alvinegros e duelo de alviverdes, Carlão. Sem dúvida. E duelos tradicionalíssimos, né? Guarani e Palmeiras foi final de 2 brasileiro. Guaranis, né? E aí, Lupe? Eu ainda vou aguardar o time do Palmeiras. Se o Palmeiras vier com um time alternativo, como está sendo noticiado, eu acredito aí no empate em 2-2. Agora, se o Palmeiras vier com força máxima, é missão dificílima para o Guarani. E tem um duelo interessante. Moisés Moura, ele foi formado, né, como treinador no Braga. O Abel Ferreira, ele começou no Sporting, mas também teve ali o grande trabalho dele no Braga, que além de formar jogadores, também é uma escola de treinadores. Vários passaram por ali. Só que hoje até teve entrevista do Moisés, ele falou que foi um contato muito curto com o Abel no Sporting, quando ele ainda era jogador. Então amanhã, escola portuguesa, dos dois lados. Sim. Boa. Então vamos lá. Quem vence, Carlão de Freitas, Ponte ou Comercial? Empate em Ribeirão. Antônio Lupe. Macaca vence. Heitor Esmeriz. Empate. Fábio Scheibe. 2-1 Comercial. Corinthians e Santo André. Carlão de Freitas. Corinthians. Antônio Lupe. Corinthians. Heitor Esmeriz. Corinthians. Fábio Scheibe. Timão. Botafogo e São Paulo. Antônio Lupe. Jogo em Ribeirão Preto? É. Botafogo. São Paulo.
Heitor. Empate. Scheibe. Empate. Guarani e Palmeiras. Carlão. Palmeiras. Lupe. Empate. Heitor. Eu vou de empate também. Fábio. 1-1. Ituano e Santos. Lupe. Santos. Santos. Ah, é, Carlão? É. Votou no Santos? O Santos vai Olha. classificar porque o São Paulo vai ganhar. Milagre, hein? Votou com o coração, né? Doeu, né? O Santos vai classificar. Segunda-feira nós vamos falar da classificação do Santos aqui. Heitor Esmeriz. Peixe leva essa e classifica também. Fábio Scheibe. Ituano. Olha. Falou com o coração. Manteve o coração ali, né? Quem cai para a Série A2? Falou com o IPTU, né? Porque ele é de lá. Falou com o IPTU. Ituano, Ferroviária, Portuguesa ou Inter de Limeira, Lupe? Cara, Inter de Limeira e Portuguesa. Vai sobrar, a Inter vai ter que decidir lá em Araraquara. É Inter de Limeira e Portuguesa. Heitor. Portuguesa e Ferroviária. Eu acho que a Inter segura o empatinho lá. O empate é da Inter. Ferroviária e Portuguesa. Olha, tá dividido os dois, hein? Cara, a Portuguesa pelo jeito, já é uma unanimidade. Precisa de uma engenharia de resultados, né? Agora, Inter e Essa última vaga tá legal. Esse jogo. Quem que apita esse jogo, vai hein? ser bom. Deve ser o Braulio, né? Braulio. Já pensou dar esse jogo pro Braulio? Que ele é a Federação Catarinense. Não, deve ser o Rafael Klaus. Deve ser o Klaus, que é um bom árbitro, Klaus. Eu acho sensacional. Que o Klaus tá em outro jogo, se não me engano. Eu acho que o Klaus tá no jogo do Santos, se não me engano. Nossa, então é o Wilton Pereira Sampaio? Não, o Wilton tá no jogo do Anápolis. É o Luiz Flávio de Oliveira. Flávio de Oliveira. Esse é bom também, hein? Bom, pra jogo assim tem que ser o Luiz Flávio. Tem que ser o Luiz Flávio. É, vai ser um jogão, hein, gente? Vai ser um jogo. Inter, eu vou deixar tudo pra assistir. Começa a Fórmula 1 nesse fim de semana também, hein? Ah, vou torcer aí pro pessoal lá, o... Drogovic da McLaren. Draymond Hill. Mika Hakkinen. Takuma Sato. David Coulter. David Coulter. Como é que chamou ele media lá? O finlandês. Isso. É o finlandês lá. Quem? O Kimi? É o Kimi Raikkonen. Tem o Mika Hakkinen e o Kimi Raikkonen. O Mika Hakkinen o Finlândia é alemão. O Kimi Raikkonen é finlandês. E o Prost? Oi? Francês. Alan Prost. O Alan Prost não. Parou? Parou. E ninguém me avisa. Opa! Nossa! Hein? Chegou a hora, meu amigo! Agora, quem fez, agora fez. é o Ziriguidum! Bom fim de semana, Lupe! Valeu, bom gente! Fim de semana, valeu, Carlão! Valeu, Heitor! Valeu, Fábio! Valeu, galera! Abração! Valeu, senhores e senhoras! A gente se encontra na segunda-feira. Valeu, Daniel! Valeu, Eduardo! Tchau!